Oi, gente bonita, bem-vindos a mais um Ponto Contra Ponto, fechando o mês de celebração dos 50 anos do programa do Chapolin Colorado. E vamos terminar essa celebração a 4 dias do aniversário de verdade, falando de um episódio de 1973, a primeira temporada do programa, que chegou muito mais tarde no Brasil e foi censurado. Falando do episódio em geral, é interessante ver o Bolanhos quando ele estava no seu auge físico. Tem várias piadas físicas que você simplesmente não veria mais no futuro, porque o Bolanhos começou a envelhecer mais. Não que ele fosse tão novo, mas você vê mais de uma vez ele aplicar a mula voadora, que não é exatamente uma coisa difícil de fazer, mas se você já é um pouco mais velho, já é um pouco mais arriscado, e além disso ele tem vários momentos de se balançar em cipó, de sair correndo. Então dá pra você ver que a comédia física tá muito mais presente. Ao mesmo tempo, a escrita é um pouco mais primitiva. Não que o Bolanhos não fosse bom escritor, especialmente se você levar em conta que as considerações na época eram diferentes, mas dá pra você ver mais coisas soltas. O Chapolin está perseguindo um dos gordicholas e ele some pra reaparecer atrás da garota e ser uma ameaça, mas como que ele some? Não dá pra saber. A câmera só não está nele, mas os personagens deveriam estar prestando atenção. E tem outras questões de escrita que nós vamos discutir em um instante, mas eu não quero deixar de notar que, ironicamente, tem um episódio mais tarde em que a piada final é um tanto similar. Nesse episódio, basicamente o Chapolin consegue salvar o dia tendo uma luta com o guerreiro deles, o filho do chefe, e vai acabar essa luta balançando no cipó e dando um chute pro guerreiro cair no poço deles de sacrifício. Eles deixaram bem claros que se alguém caísse lá, ele morreria. E aí vai lá se saber por quê, é só pra piada, mas o professor vai pra aquele mesmo poço e leva um chute acidentalmente do Chapolin sem querer. O Chapolin joga os ombros pro alto, a tribo começa a meio que cultuar o Chapolin, seguir o Chapolin, e tão passando os créditos. Isso seria uma piada muito ruim pro tom do programa, mas pelo menos nessa versão mais antiga dá pra você aceitar um pouco mais. Seria meio que um humor negro, mas não, é pra você ver durante os créditos, porque os dois vão começar a sair do poço, como se eles tivessem conseguido se agarrar de alguma forma e subiram. No episódio que eu estou mencionando, tem 2 bandidos que estão no hospital, um deles está perfeitamente bem de saúde e o outro está prestes a morrer. E o Chapolin troca as fichas dele e começa a incentivar o cara que está prestes a morrer a tentar viver. O que em si não é uma má ideia, só que o Chapolin também continua falando pro outro que ele vai morrer. Então quando ele convence o cara que ele se sente bem e que ele pode continuar vivendo, ele também convenceu o outro que ele vai morrer. Essa é uma perda muito cruel, porque o Chapolin vira pra câmera e fala: de alguma coisa as pessoas têm que morrer. Enquanto que aqui, nesse coisa mais antigo, e que tem vários problemas, eles fazem questão de mostrar que aquela piada era só uma piada, que as consequências não foram reais. Mas voltando a esse episódio, uma das questões maiores realmente é que a escrita tem vários pontos que mostra que índio é mau e homem branco é bom. Isso é um problema. Eu não diria que é um problema tão grande aqui, porque é muito antigo. 2, o índio está realmente usando ser o território dele, ele ser o chefe, para tentar forçar uma mulher a se casar com ele, o que também é uma coisa horrível. E 3, e talvez mais importante, essa ideia de homem branco superior não é realmente aplicada como se fosse literalmente correta. Então você tem coisas como Chapolin dizendo a tecnologia avançada, porque se você fizer isso vão vir aviões, pássaros de metal, você sabe pássaros de metal? Só os jatos da American Airlines. Então claramente quando o Chapolin tenta se impor, eu sou melhor que você, o cara mostra porra nenhuma. Da mesma forma, quando eles acham os prédios, eles não veem ninguém e por isso eles se sentem na liberdade de sair andando e explorando, mas aí eles veem coisas e o Chapolin faz alguns comentários de eu não vou ser derrotado por um selvagem. Então, tem aqueles momentos em que dá pra você ver o preconceito de certa forma, mas ele não é demonstrado como sendo do personagem, ele parece ser da obra. E eu não diria que é um problema tão grande, mas é um problema. Porque, de novo, vai ter momentos em que é mostrado que esse preconceito é burro. Eu gostei da piada linguística, eles são a tribo dos gordichola, então tudo acaba com ola. Tem até um momento que ele fala, polícia, cadê o ola? Na pistola. É uma coisinha
coisinha que meio que funciona pra mim. Embora eu realmente não tenha gostado tanto assim. Esse episódio vai ser refeito e vai ser a Tribo dos Discoteca, que eu acho que é um nome melhor, mas aí a piada vira eles botam teca em tudo e não tem tantos nomes com teca, então não funciona tão bem no português. Eu acho que só tem isso a falar. Eu não diria que é um episódio tão divertido quanto outros, mas é interessante você comparar para ver a evolução da escrita do Bolanhos e também a evolução da atuação dele. A escrita com certeza ficou melhor, enquanto que a atuação provavelmente começou a perder um pouco quando ele perdeu as piadas mais físicas. Como assim, quando que volta? Depois do comercial. E olá, pessoas do futuro, porque eu tive que gravar aqui mais uma parte, porque eu esqueci o motivo de nós termos escolhido esse episódio. Eu não sei se dá pra ouvir na minha voz, mas eu tô doente, então desculpe por isso. Ainda bem que eu lembrei quando eu fui ver o ponto do Masterpiece. Mas a questão da censura é que Maria Antonieta faz uma piadinha de seria melhor ter chamado Batman, e o Chapolin fala com ela, primeiro de tudo que o Batman está em lua de mel com o Robin. E, provavelmente, com medo de ser homofóbico, a Multishow censurou, trocou essa fala por outra. Eu honestamente não acho que é uma questão de homofobia. Se você considerar só os personagens, seria uma questão de pedo. Não é nem a questão de verdade, porque isso é um programa dos anos 70, provavelmente comentando da versão do Batman dos anos 60. O Batman de 66 tem 2 atores adultos que ficam naquela situação de estamos sempre juntos, então por isso se cria esse tipo de piadinha. Em cima disso, também tem a questão do tom do show original e da revistinha naquela época. Os dois eram muito mais perto de uma sitcom do que de uma coisa de super-heróis e vamos falar da missão como o Batman viria a ser eventualmente. Então, era uma coisa facilmente vista como ridícula por tentarem fazer algo que seria super family friendly. É tão family friendly que dá a volta e começa a aparecer um relacionamento homoafetivo. Então, claro, muita gente fez piada com isso. E o Chapolin não é o único, e eu acho que vale a pena apontar não só aquela personagem da Marvel que é inspirada no Chapolin, porque eles sabem que o Chapolin é um ícone para a comunidade latina, não só dos Estados Unidos, do mundo inteiro, mas também aquela imagem retweetada, recompartilhada pela própria DC dos personagens deles levando o caixão do Chapolin quando o Bolanhos faleceu. Não tem nada indicando que alguém realmente visse isso como um problema aqui. Então eu honestamente acho que o Multishow só tinha medo de ser homofóbico. Mas eu acho que é isso. Bom, começando com as coisas que não envolvem a polêmica do episódio, eu concordo com você que o final lá do Chapolin derrubar o cara lá no buraco que todo mundo diz que quem cair lá vai morrer e tal, é ruim e, como eu disse no meu ponto, e eu concordo com você, parece que eles estão tentando reverter esse final depois dos dois voltando lá pra cima, só que, na minha opinião, ficou confuso. Assim como eu disse no meu ponto, parece que é pra ser algo do final de, ou aquele poço lá pode ter sido não tão fundo, eles podiam ter feito essa piada do poço não ser fundo, podia ter sido só boato, lenda lá dos índios, mas eles não fazem isso. O que faz é que os dois saem de lá e daí eles parecem estar rindo, então eu não sei se é um erro de gravação ou se realmente eles viram que a piada era ruim e daí tentaram consertar. Eu concordo com você que a piada dos Ola lá, especialmente da parte que ele fala lá policial e daí a Maria Antonieta responde, mas aí não tem Ola. Tem na pistola. Eu concordo que isso é uma piada boa. Na parte do Chapolin chamar ele de selvagem, eu acho que isso seria mais realmente algo fortuno, assim, que eles não pensaram muito enquanto escreveram. E eu concordo com você que pode ser muito mais do preconceito que está no episódio do que no personagem em si. Agora, falando da tal polêmica que aconteceu com esse episódio lá, da piada do Batman, eu, quando fiz o meu ponto, eu tava pensando mais em como seria ver o Batman e Robin hoje em dia. Eu não considerei a parte da diferença de idade, mesmo sendo algo muito ruim pra hoje em dia, porque a minha ideia do Robin sempre foi de alguém mais adulto, mas eu acho que isso seria mais também por causa da cultura pop, como a gente vê o Robin hoje em dia.
Porque realmente, se você for ver essa piada baseada na série antiga, faz muito mais sentido, porque lá era muito mais comédia, sem sentido, algo muito mais de uma sitcom do que algo sério do Batman que a gente está acostumado a ver. Uma coisa que eu acho estranho até, falando da censura, uma que eu também disse no meu ponto, é que eles censuraram esse episódio quando foram fazer a dublagem, só que quando eles foram transmitir o episódio lá onde o Chaves e o Kiko acham que o Seu Madruga tá namorando com o Professor Girafales, eles não censuraram. Então, eu realmente não entendo quais foram as diretrizes do Multishow e qual foi a decisão em geral de eles ter censurado esse episódio e os outros não, porque, na minha opinião, não faz muito sentido. Mas eu acho que eu já disse tudo, pessoal. Obrigado por terem visto o vídeo, não esqueça de tiver um ponto no meu canal e até mais. Fui! Muito obrigado por assistir. Se você gostou, curta e assine o canal e por favor considere se tornar membro para ajudar na produção dos próximos vídeos. Ou considere doar para o Pix do canal. perguntas@resenharedonda@gmail.com